É porque, pensa comigo, se Deus já sabe o que eu vou pedir, para que eu vou pedir? Faz sentido? Se Deus já sabe, a Bíblia diz que a palavra nem chegou na minha boca, o Senhor já conhece. Para que eu vou falar então? A primeira coisa, a oração não é apenas informativa, para eu informar a Deus uma coisa que Ele não sabe, até porque Ele sabe de tudo. Então, para que orarmos se Deus faz como Ele quer, se Ele é soberano, poderoso, Ele faz como Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer? Precisamos entender isso, amém? Precisamos entender isso. Primeira coisa que tem uma diferença entre Deus poder e Deus querer. Então nós cremos, a fé bíblica não é a fé que crê que Deus pode. Tem uma historinha que eu gosto dela, onde um rapaz, vocês já viram aquele pessoal que anda em corda bamba? Ele colocou uma corda bamba assim de um prédio para o outro e começou a andar, né, de um lado para o outro. A não sei quantos, 40 andares lá, muito, muito alto. Se ele desse um deslize, ele caía e morria, sem nada, sem proteção nenhuma. E aí, todo mundo foi lá ver o que esse cara estava fazendo, né? Meu Deus, como esse cara é talentoso e tal. E aí, de repente, vai um cara lá, um jornalista, e fala, olha, eu acredito que você consegue passar com um carrinho de mão de um lado para o outro. Ele foi lá e passou com um carrinho de mão de um lado para o outro. Uau, que isso. Aí depois, olha, agora coloca um saco de cimento que eu acredito que você pode passar com um saco de cimento. Ele foi lá e passou com um saco de cimento dentro do carrinho, na corda bamba, de um lado para o outro. Aí depois aquele cara falou, agora eu quero um voluntário. Eu quero alguém para entrar nesse carrinho aqui. Eu quero. Aí o jornalista, o que é isso? Você consegue. Você conseguiu já com tudo. Você conseguiu com um saco de cimento já. Claro que uma pessoa, você vai conseguir também. Aí ele falou, então vem você e entra. Não, mas espera aí. Não, mas comigo não dá. Quer dizer, a gente crê que Deus pode, mas na hora quando é com a gente, parece que a gente dá o perdido, sabe? Ah, mas será que Ele vai fazer mesmo comigo? Será que Ele vai conseguir fazer comigo? Será que Ele quer fazer na minha vida? Então, crer que Deus pode não é suficiente. Até os demônios creem, Tiago fala. Mas a fé da oração deve ser que Deus quer. Ele quer nos responder. Ele quer nos abençoar. Ele quer atender às nossas demandas, sim, segundo a sua vontade. Amém? Então, eu quero desafiar você a crer que Deus quer. Mas para crer que Deus quer, a gente tem que orar segundo a sua vontade. Por isso que é um tripé, né? É um tripé. Eu falei que eu vou falar de 3. É igual esse tripé dessa câmera aqui. Se eu tirar um, já não faz sentido os outros 2 mais. Então, ainda falando de oração, embora Deus saiba de tudo, Deus sabe até o que você vai pedir daqui a pouco, Ele estabeleceu leis. Tem gente que fala assim, mas Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, se Ele não quiser responder a sua oração. Realmente, se Ele não quiser responder a oração, Ele não responde. E um pai responsável não vai atender todos os pedidos do filho, é ou não é? Pensa, né, pastor? Se atendesse todos os pedidos da Isabela e da Lulu. Estava lascado. Então, Deus, como um pai responsável, não vai atender todos os nossos pedidos. Isso não quer dizer que Ele não atenda os nossos pedidos. Só quer dizer que alguns pedidos, né, às vezes não está na hora ainda dele atender. Às vezes não é do jeito que Ele quer fazer. Então, precisamos alinhar muito bem. E aí, voltando para a questão da soberania de Deus, sim, Deus é soberano, mas Ele escolheu na sua soberania agir na terra através de oração. Deus estabeleceu leis. Por exemplo, nós temos a lei da gravidade. O que a lei da gravidade diz? Todo corpo suspenso no ar vai ser atraído pelo campo magnético da Terra. Sim ou não? Foi Deus que criou essa lei. Foi Deus que criou essa lei. Agora, eu posso simplesmente pular de um prédio esperando que Deus não me deixe cair? Não. O diabo falou isso para Jesus. Pula daí, não vai dar nada. Porque está escrito, né? Está na palavra, olha, é forte. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que você nem tropece numa pedra, quanto mais pular de um prédio, é coisa, né? Mas Jesus fala para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, tem leis que Deus estabelece que nem Ele mesmo descumpre. Isso é soberania. Ou seja, Deus estabeleceu a lei, eu sei que Ele não é preso a ela, se Deus quisesse, Ele poderia sim, né, acabar com a gravidade. Mas como Deus estabeleceu, e Ele é soberano, na sua soberania, Ele fala, a lei tem que valer. Vou dar outro exemplo para você entender um pouco do que eu estou falando. Quando Deus vai destruir o mundo em dilúvio, né? Ele poderia ter feito igual o Thanos, estalar o dedo e todo mundo morrer? Podia ou não? Podia. Podia ou não podia, gente? Mas por que Ele não fez? Porque Deus, embora Ele possa fazer tudo, Ele
na sua soberania, escolheu agir de acordo com as suas leis. Então ele usou a própria criação para destruir o mundo daquela época. Enchentes, chuvas, e esse foi o juízo de Deus naquela época. A mesma coisa se dá para a oração. Eu sei que Deus pode fazer tudo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Ele escolheu, na sua soberania, agir hoje e agora na terra através da sua oração. Nossa, Paulo César, mas fica parecendo que Deus depende de mim. Não, Deus não depende de você. Se você não der a resposta, Deus vai levantar outra pessoa para orar e Ele vai fazer do mesmo jeito. Tá me entendendo? A questão é, a oração na nossa vida é uma questão de jurisdição. Deus deu a chave da terra para o homem. A Bíblia diz, o céu é do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E embora Ele tenha todo o poder, Ele escolheu sim agir através das nossas súplicas e oração. Diga amém se você entendeu. Quem está viajando aí, geral, também diga amém, que você vai entender em algum momento. Agora, outra coisa que a gente precisa costurar nisso tudo, né, ainda falando sobre oração, é que Deus, primeiro, Deus atende pedidos, amém? Em Salmo 6, Davi diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Embora Deus, Ele tenha uma vontade, óbvio, mas o simples fato de você clamar por algo, Deus está doendo, Deus atende, amém? Talvez não do jeito que você queria, talvez não do jeito que você quis, mas Ele atende. Por exemplo, Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne. Não vou nem entrar no mérito que era esse espinho, senão a gente vai se perder aqui. Porém, o que Jesus falou para ele? Minha graça te basta. Ou seja, o Senhor respondeu Paulo, sim ou não? Não do jeito que ele queria, mas respondeu. Amém? E a graça de Deus fortaleceu Paulo a ponto dele ficar firme até o final. A ponto dele dizer lá no final, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me espera.